Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Já preparou seu material? Ainda não? Então corre lá, pegue seu livro, seu caderno, todo o seu material de estudo e deixe separadinho aí do seu lado e vamos introduzir a aula de hoje com um texto que é um pouquinho diferente. O gênero dele é propaganda, isso mesmo, propaganda. E ele tem um sentido mais conotativo, ele tem a intenção de chamar a atenção para algo. Coloque lá na página 216 do seu livro de português e acompanhe comigo este cartaz. Estão vendo daí? Acompanhe o livro de vocês, prestem bem atenção. O que é que nós estamos vendo nesse cartaz? Um título: separe o lixo e acerte na lata. Temos uma lixeira indicativa de lixo seco e uma lixeira indicando lixo úmido. Na de lixo seco, nós podemos colocar latas, papéis, plástico, vidro. Na do úmido, são restos de comidas, cascas, ossos, pó de café e chá, galhos e podas de plantas. Essa foi uma campanha desenvolvida pelo governo do Brasil para conscientização da população para a separação do lixo, para que assim a gente possa ter uma reciclagem e diminua o acúmulo do lixo no planeta. Vocês gostaram de ver esse texto? Mas como assim é um texto? Não está dizendo quase nada, mas é justamente os textos, eles são divididos em gênero. Cada um tem uma conotação, cada um é para algo específico. Este daí, a propaganda, ela é para chamar a atenção para algo. E por isso, ela usa de artifícios diferentes do que um conto, do que um poema. Ele tem que ser algo que seja simples, chame a atenção e que a pessoa, assim que visualizar aquilo ali, já tenha a ideia do que se trata, tá certo? Agora, ó, aí, qual é a atitude que poderia ser, que nós podemos fazer para cuidar do meio ambiente, olhando esse anúncio aí? Qual é que a gente percebe logo? A separação do lixo, muito bem. Olha, nós temos duas lixeiras, não é isso aí? Uma para um tipo de lixo e outra para outro. Qual é a lixeira do lixinho específico para ser reciclado? O seco, muito bem, que é onde vai o papel, o vidro, o plástico, latas. E qual seria a finalidade do lixo que está na lixeira úmida? A gente poderia utilizar para quê? Poderíamos utilizar para fazer compostagem, muito bem. Vocês sabem o que é isso? É a produção de um adubo orgânico, onde a gente coloca esse lixinho úmido lá, para ele entrando em decomposição e assim produzindo um adubo que é ótimo para ser colocado em plantas, chamado de compostagem, o processo que é feito utilizando-se desse lixo. Agora, ó, observando lá o cartaz da propaganda, certo? O anúncio. Qual é a relação entre o texto escrito e a imagem? Nós temos nele texto, né, que tem separe o lixo e acerte na lata. Temos a imagem, que são duas latas de lixo. Qual é a relação entre a imagem e um texto? Muito bem. Tanto o texto escrito quanto a imagem, elas transferem a mensagem, a mesma mensagem. Um complementando o outro. O escrito complementa o desenho complementa o que está escrito. E assim são feitas propagandas. Elas são feitas de textos e imagens, um complementando o outro e fazendo aquele apelo. As propagandas, elas são apelativas para trazer a atenção de quem está a visualizando.
certo? Agora que já descobrimos sobre propaganda um pouquinho, tá certo? E ó, eles precisam ter textos grandes, tá certo? Precisa do texto grande para quê? Para chamar a atenção, certo? Então, geralmente em letras miúdas, ou seja, letras menores, o que vem são mais quem tá fazendo aquela propaganda, como nesse caso aqui, ó, vem o símbolozinho lá do governo do Brasil e mais outros itens de quem está produzindo a propaganda. Mas o texto em si, ele vem em um letreiro bem maior. Agora vamos à página 222 do nosso livro? Vamos lá. Na página 222 do nosso livro de português, nós vamos falar sobre pronomes. Pronomes, isso mesmo. Olá. Pronomes. E o que vem a ser esses pronomes? Os pronomes são as palavrinhas que nós utilizamos para retomar algum termo sem ter que repetir aquele termo. Como assim? Retomar um termo sem ter que repetir esse termo? Isso mesmo. Nós temos alguns exemplos de pronomes. Eu, ele, ela, nós, eles, elas, meu, ó, minha, seu, sua, seus, teus, nossos, ó, nossas, suas, esse, isso, aquilo. Essas palavrinhas são exemplos de pronomes, tá certo? São exemplos de pronomes que nós podemos utilizar. Lembra que eu falei que os pronomes é o quê? São palavras. Aqui temos elas, exemplos dessas palavras, que nos ajudam a retomar aquilo que nós estávamos falando sem precisar repetir. Se eu fiz uma referência de algo num texto, eu utilizo essas palavrinhas aqui, uma dessas palavrinhas ou alguma outra, porque aqui são apenas exemplos de palavras. Retomamos a elas para fazer referência àquilo que nós tínhamos dito anteriormente, tá certo? Exemplo. Se eu falar aqui, ó. As crianças foram ao parque. Para não repetir o termo as crianças novamente, eu faço uso do pronome elas, para especificar que elas brincaram bastante. Pronto, olha lá. As crianças foram ao parque. Eu não preciso repetir novamente. As crianças brincaram bastante.
Isso deixa o texto um pouco feio, desarmonioso, com a repetição de uma mesma palavra várias vezes. Então, a gente lança a mão dos pronomes. Então, elas brincaram bastante. Olha aqui, um dos pronomes que eu citei como exemplo para vocês. Elas, se apresentando aqui no texto. Ó. Elas brincaram bastante. Vamos recapitular? Os pronomes são as palavrinhas que podem retomar algum termo no texto ou fazer referência a algo que já foi dito sem precisar repetir. Nós retomamos aqui ao quê? Fizemos referência aqui o quê? Ao termo as crianças. As crianças foram ao parque. Elas brincaram bastante. Elas quem? Esse elas aqui faz referência às crianças. Isso é o uso do pronome para que o meu texto tenha uma harmonia melhor e não se torne pesado, cansativo para quem lê, repetindo várias vezes a mesma coisa, certo? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em pronomes, vocês já sabem que são aquelas palavrinhas que você recorre quando está escrevendo, para que não tenha que estar repetindo uma mesma expressão, uma mesma palavrinha, o mesmo termo, ou fazendo referência várias vezes ao mesmo termozinho no texto. Aí você vai lá, lança a mão do pronome e não precisa estar repetindo a mesma palavrinha várias vezes, certo? Gostaram de saber sobre isso? Então vamos fazer o seguinte. Você irá exercitar o que nós vimos aqui hoje, tanto em relação à propaganda, quanto em relação aos pronomes. Onde vocês vão fazer isso? Página 219 e 220, vocês irão ter lá um exercíciozinho que faz referência ao nosso textinho sobre propaganda. Já na página 224, vocês estarão exercitando o conteúdo sobre pronomes, tá certo? Lembre-se sempre, o pronome são as palavrinhas que podem ser, são as palavras que podem retomar algum termo ou fazer referência a algo que já tenha sido dito no texto, evitando a repetição desnecessária, certo? Então, encontro virtual de hoje, ficando por aqui. Façam o exercício 219, 220, 224 e no próximo encontro eu aguardo vocês. Beijos virtuais, tchau!